Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Delícias da Ruda. Que bom que vocês vieram. Hoje é o bauruzinho, que é um dos meus campeões de venda. Vamos conferir? Para massa, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, meia colher de sopa de sal, uma colher e meia de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico, 50 ml de óleo, 250 ml de água morna. Vamos começar pelos secos. Bom pessoal, eu já agreguei todos os ingredientes, agora a massa ficou muito pesada, então eu vou ter que levar ela, colocar ela na mesa para que eu possa sovar, tá bom? Então é importante colocar um pouquinho de farinha, né, para que ela não grude. É importante fazer esse movimento, tá? Até a massa ficar bem lisinha. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou sovar ela por uns 10 minutinhos mais ou menos. E aí, assim que ela estiver pronta, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, chegou no ponto que eu precisava, tá? Ó, ela já tá bem lisinha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou polvilhar a própria bacia que a gente usou pra mexer. E a gente vai deixar ela crescer. E assim que ela crescer, mais ou menos uns 15 minutos, depende da temperatura do dia. Aí quando ela crescer, eu volto e mostro pra vocês quanto tempo levou. Eu vou cobrir com plástico. Eu gosto, como eu disse, cobrir com plástico porque ele aquece mais. E vou colocar um paninho em cima ainda pra crescer mais rápido ainda pra ela crescer, tá bom? Mas se vocês não quiserem, pode pôr o paninho direto, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, eu vou pegar a massa agora, eu vou transferir ela aqui pra mesa. Aí você unta com um pouquinho de farinha. E o que que vai acontecer? Nós vamos abrir ela, mas nós vamos já modelar já no formato que nós vamos querer. É um retângulo, tá? Então você já vai acertando ela com a mão. Conforme eu for fazendo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aqui, ó, eu formei um retângulo, mas se eu for abrir ela agora com o rolo, a massa vai encolher. Então eu deixo mais uns 5, 10 minutinhos, aí sim eu posso começar a abrir ela com o rolo. Então eu deixo ela aqui já e coloco novamente o plástico e mantenho ela descansando. Bom, para a montagem desse salgado, nós vamos precisar, para rechear, 250 gramas de presunto, 200 de mussarela, um requeijão culinário, tá? Que vai no forno, orégano, tomate, a gema para pincelar e o parmesão que a gente vai jogar por cima da gema, tá? Aqui eu coloquei 250 gramas de presunto e 200 de mussarela. Não é exatamente essa quantidade, vai de gosto de cada um, porque às vezes onde você compra fatiou mais grosso, mais fino. Então assim, no final eu vou falar pra você, aqui é o que tem agora, tá? É o que eu acabei de passar pra vocês. Mas no final eu vou falar pra vocês a quantidade exata que eu usei, tá bom? Bom, vamos lá, agora vamos voltar pra massa. Olha, já tá bem descansadinha. E agora a gente vai abrir com o rolo. Mantendo o retângulo, tá vendo? Então a massa tem que ser bem devagar, gente, porque senão ela volta. Aí você tem que abrir no tempo dela, não é já sair abrindo que não vai rolar. Uma polvilhadinha na mesa, para que ela não grude. Vou virar mais uma vez, que eu acho que ela ainda tá voltando. Ela tem que ficar parada. Na hora que eu colocar o rolo, ela já não encolher mais.
Ó, a massa vai ficar com mais ou menos 5 milímetros de espessura, meio centímetro, tá? Ela não pode ficar nem fina e nem grossa. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar no meio. Tá vendo? Eu vou cortar ela no meio. Pode cortar com uma faca, com o que vocês tiverem, tá? Aqui, nós vamos fazer aqui, vamos montar aqui, vamos montar aqui. Nós vamos começar pelo requeijão. Você coloca uma camada assim, depois nós vamos mexer com a colher, tá? Equilibrada aqui nas quantidades. Na hora que você for colocar, vai o presunto por cima, depois vai o queijo. Agora o presunto, como o meu tá fininho, eu vou colocar uma quantidade a mais. Então, se você vê que tá fininho, eu vou colocar até o final e depois eu volto. Se eu ver que tá muito pouco, eu pego completo. Gente, esse bauru, ele é tão gostoso. Pra vocês terem uma ideia, quando eu faço pra vender, não dá tempo nem de postar. Aqui no grupo do condomínio, que eu moro no condomínio, não dá tempo de postar. E o pior é que não dá tempo de postar e também não sobra nada pro meu filho. Ele fica revoltado. Oh, coitado. Não dá tempo. Ele fala, mãe, eu quero. Eu falei, tá bom, vamos ver. Se não vender, aí eu falo, depois eu faço pra você. Faço nada. Coitado, fica na vontade, né, Maurício? Ainda me engana. Né, Mauricinho? Ô, dó. Ainda me engana. O pessoal deve pensar assim, nossa, ele passa bem, né? A mãe cozinha bem, então ele passa nada, passa à vontade. Quem me dera. E ele ainda tem que entregar, ele tem que levar pra entregar. Sentindo o cheirinho gostoso. Oh, meu Deus, ninguém merece, né? Isso não é uma mãe, é carrasca. Pra vocês verem. Ó, eu vou colocar, tá vendo como ele tá bem fininho, que a gente chega a ver o fundo? Eu vou colocar mais uma camadinha. Se você não gosta muito, coloca pouquinho. Se você gosta grosso, coloca grosso. Eu não gosto de presunto grosso. Eu não gosto de nem frios grosso. Bom, é isso aí. Depois eu vou pesar essa quantidade que sobrou. Eu não vou pôr mais do que isso. Agora eu vou colocar a mussarela. Eu corto a mussarela na mão porque a que vem fatiada vem muito fininha. Aí sim eu gosto grosso. Dá um pedacinho. Não. Toma. Morro de fome. Aí você faz uma carreirinha no meio, né? Eu sei que esse salgado é muito gostoso. Muito gostoso. Muito mesmo. Não quis exagerar tanto, porque senão ele transborda, né? Ele vai transbordar tudo pra fora. Aqui eu tenho tomate picado, tá? Eu tenho 2 tomates picados. Eu coloquei só um pouquinho de azeite. Não coloca sal, gente, pelo amor de Deus. O presunto, ele já tem sal. Se você colocar, por mais que você fale, mas não é, vai ficar salgado. Aí não vai ficar legal, tá? Não vai ficar bom. Às vezes a própria mussarela também, ela vem um pouco mais salgada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, nesse salgado eu nunca coloco sal. Só na massa, né? Bom, é isso. Agora vamos colocar orégano, tá? Você pode também colocar o orégano no tomate, já deixar ele temperadinho, mas eu ponho depois também, porque sempre eu, como gosto bastante de orégano, se eu colocar no tomate não fica tanto. E assim você colocando, você já vê a quantidade que vai ficar, mas já fica certinho, certo? Bom, agora é o seguinte. Nós vamos pegar, essa ponta tá retinha, tá vendo? Nós vamos pegar essa baloada aqui e vamos enrolar como um rocambole, ó. Você levanta ele e já traz essa outra parte pra cá, ó. Aí você vai apertando assim, ó, ela vai firmando. Ó, ela fecha direitinho. Ela vai ficar bem fechadinha. Eu coloco essa parte pra cá, porque essa aqui já não tá retinha, então no acabamento ela dá uma diferencinha. Ó, tá vendo? Ó.
Aí dá uma acertadinha na mão assim, ó, pra deixar ele no tamanho certinho, tá? A mesma coisa é essa aqui. Ó, tem segredo nenhum. Olha, a massa tá tão macia, ó, que ela logo já pega, ó, ela não fica abrindo, não fica soltando. Aí você vira essa parte pra baixo, que é essa parte que vai ficar na assadeira, tá? A parte que você fez a emenda. E agora nós vamos dividir. Eu untei essa assadeira só com óleo. Não precisa untar com farinha, tá? Quiser untar, pode untar, mas não precisa. E aí nós vamos dividir. A gente chama ele de bauruzinho. Então eu tenho que cortar ele bauruzinho, não é bauruzão. Mas se você não quiser, você pode deixar inteiro. Então a medida que eu asso é essa. Esse salgado aqui, eu não vendo por unidade, porque às vezes ele sai um pouco, um maior, um menor, né? Mas o gostoso dele é porque ele é pequenininho. Aí você coloca uma distância de um dedo. Não tem problema se o salgado, quando ele é massa assim, ele gruda um no outro, ele deixa a massa até mais macia. Bom, pessoal, eu montei eles na assadeira. Agora eu vou pincelar com gema. Eu pus um pouquinho só de óleo para ele deslizar melhor, tá? Vai. Pronto, pessoal, pincelei tudo. Agora a gente vai jogar um parmesão em cima. Você tem dúvida se isso vai ficar uma delícia? Não, né? Não dá pra ficar ruim. Ô, gente, a farinha, eu não falei pra vocês, eu uso a farinha que é pra pastel, tá? Você pode usar a marca que você tiver acostumado, uma farinha de qualidade, tá, gente? Só que vai ter farinha de pastel, de pizza, tradicional. Se você puder colocar no salgado a pastel, ela deixa a massa mais branquinha, mais macia, sabe? Bom, aqui foi 30 gramas de parmesão e do presunto e do queijo sobrou 30 gramas de cada um. Então foram 170 gramas de mussarela e 210 gramas de presunto. Agora eu vou levar para o forno para assar. O forno tá pré-aquecido, ele vai em 200 graus. Ele não pode ser um fogo muito baixo, porque como tem o queijo, se você demorar a passar, ele esparrama todo. E por volta de uns 20 minutos mais ou menos, tá? Então eu vou lá levar para assar e depois eu volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, ficou pronto. Levou 25 minutos para assar, tá? Eu vou fazer a montagem no prato e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui tá o resultado. Olha como ficaram. Deixa eu cortar uma aqui para vocês verem como é macia essa massa. Ó, olha só, ó a maciez, ó o recheio, ó, olha isso. Gente, eu só não vou comer porque tá quente demais, mas você pode confiar que tá uma delícia, tá? Se vocês gostaram, gente, dá um like, dá um joinha aí pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Fala aí, copiloto. Ativa o sininho. Ativa o sininho pra quando eu fizer umas gostosuras que nem essa, vocês serem notificados, exatamente, né? Então é isso aí. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado por assistir. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.